1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem puder, toca lá embaixo, que eu sei que todos vocês conseguem, porque nós já fizemos isso, fizemos até o teste, e vocês têm condições. Então, vão indo lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e retorne. Sempre trocando para descansar as partes do corpo que você exige cada vez. Eleva os braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trocando. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, afasta. Sempre com semiflexão. Sobe. Agora desce. Quem tem labirintite não faz o exercício. 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Mais uma vez. 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Agora, vamos fazer o mesmo, porém, alongando uma perna, depois outra. Inclina, alonga uma perna para trabalhar a musculatura interna da perna. 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Desce. 1, 2, 3. Outra perna. 4, 5, 6, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. Já que estamos com grande afastamento, quem consegue fazer este exercício? Estende agora a musculatura posterior da perna. 2, 3, 4, 5, 6 e voltou. Sobe. Vai lá, à frente. 2, 3, 4, 5. Agora fica na ponta do pé. 5, 6 e volta. 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ponta e volta. 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Pé direito à frente. Agora desce. E puxa. 1, 2. Puxa a ponta do seu pé. 3, 4, 5, 6. Trocou. Vamos mais para trás. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à frente. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. Agora nessa posição. 1, 2, balança lá atrás, na ponta do seu pé. O pé, a perna estendida fica na ponta do pé. 1, para trabalhar essa musculatura também da linha da lombar. Balança, 2, 3, 4, 5, 6. Trocou, sem tirar a mão do chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. Agora, cuidado com o equilíbrio também. Sobe. Cruza uma perna à frente da outra. Ok. Agora desce. 1,
2, 3, 4, 5, 6, subiu. Permanece na mesma posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. Troca. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiu. Vamos na cintura. Alonga. 2, 3. Tem que sentir que atrás está alongando também a musculatura do quadril. 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trocou. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegue a garrafinha, quem está fazendo o exercício. Quando eu falo exercício de rosca, é esse movimento aqui, ó, que você precisa até para fechar, abrir, fechar uma garrafa. Todos precisam, desde o médico, o mecânico, todo mundo precisa, principalmente da força de preensão que a gente usa com as bolinhas, estão lembradas? Então, agora nós vamos fazer este exercício. Na academia chama, né, exercício de rosca, que a gente precisa muito disso também. E se faz com halter também, quem tiver halteres em casa, faz com halteres. A gente aqui vai fazer, né, às vezes eu faço com halter, faço com as garrafinhas, então fica nessa posição, fazer este movimento, só de punho agora. Contração abdominal, semiflexão, equilibrados. Faço a pronação, tem o supino e tem a pronação. Então, quando eleva, tem um nome, quando baixa, tem outro. Tem dias que a gente trabalha bem os dedos das mãos, agora nós estamos trabalhando, então, os punhos. Ok? Como a gente não vai fazer aeróbica hoje, então a gente só vai trabalhar só um pouquinho. Então, as mulheres precisam trabalhar mais braço, e ombro e tronco. Força. A força que nós chamamos força absoluta. Então temos que cuidar. Nós temos mais força que o homem nas pernas, mas nós temos que prestar atenção. Só um pouco de exercício aqui para a gente encerrar agora nossa aula. Ok, gente? Por hoje, então, nós encerramos o nosso alongamento. Obrigado. Pode tomar a palavra, Richard. Boa tarde. Boa tarde, professor.
Boa tarde, professor. Boa tarde, Richard. Eu estive ausente porque estava com problema de internet na aula passada, mas eu estou aqui hoje. A dona Raimunda está aí? Não, ela não entrou ainda. E aí, Carlos? Seu áudio está desligado. Tudo bom? Tudo, e você? Graças a Deus. Bom. Então tá bom. Oi, Lourdes. Qual delas? Você mesmo, querida. Ah, tudo bem? Tudo. Ah, mas estropiaram o nosso projeto, nosso programa aqui, eu não estou vendo mais ninguém, tá uma coisa, eles têm que mudar isso antes. Você não quebra as pernas da gente, né, na hora. Eu estou vendo algumas carinhas aqui. Eu não estou vendo ninguém, e mudou tudo. Será que você não apertou alguma coisa aí, desabilitou? Ah, não, já foi diferente quando fui acessar. Aham. Boa aula aí para você, tá? Então tá, obrigado. Estou te ouvindo aqui. Tá. Pessoal, então antes da gente começar efetivamente, porque hoje nós vamos falar sobre contos, vai ser um pouco diferente da aula passada, que foi sobre poesia, e nós trabalhamos com vários autores. Na aula de hoje, a gente vai pegar, porque o conto tem uma extensão maior, né, a gente vai pegar só duas autoras, duas escritoras brasileiras, a Clarice Lispector e a Lígia Fagundes Telles, né, porque são dois nomes, dois grandes expoentes da literatura brasileira. E vocês perceberam que eu tenho uma predileção pelas autoras mulheres, né? Eu estudo muito, já desde o final da graduação e sempre depois no mestrado, eu gosto muito de estudar literatura produzida por mulheres. Né? Então, é por isso que eu acabei optando por trabalhar hoje com esses dois contos. Mas antes da gente começar a aula de hoje, tem algumas coisas que semana passada ficou tão animado a nossa discussão, que era para acabar às 3 e acabou às 4, né, a aula. Eu falei, gente, eu falo muito com uma pessoa que tem 1,64 de altura, é assim, ainda mais para começar a falar sobre literatura, então eu vou, vocês têm que falar menos, volta, professor, está na hora, falta 5 minutos, faltam 10 minutos, porque senão, se vocês deixarem, eu vou. Nós temos que, eu quero discutir 3 questões práticas com vocês, que eu acabei esquecendo a aula passada. A primeira delas é o seguinte: o nosso primeiro encontro foi sobre poesia. E aí, o que eu estava conversando, trocando ideias com a professora Márcia? Que no final do ano, vocês poderiam, como uma atividade da UNAME, e isso depois vai estar ligado ao segundo assunto que eu quero tratar com vocês, vocês poderiam escolher uma poesia da predileção de vocês, ou se vocês não têm alguma, pedir indicação para mim, alguma coisa assim. Qual que é a nossa intenção? Que vocês gravem um vídeo, né, no celular mesmo, um pequeno vídeo, declamando uma poesia. E aí a gente vai reunir essas poesias para fazer um vídeo. Agora, com essa pandemia, e eu acabei de ver aqui na televisão, que o Conselho Nacional de Educação até prorrogou as aulas remotas, né, as aulas online até final de 2021, então, essa pandemia, nós vamos ter que tirar proveito desses recursos tecnológicos mesmo. Então, a intenção é que vocês
né, escolha uma poesia, ou, professor, eu não conheço, não sei nenhuma poesia. Né, aí vocês podem me perguntar, pedir sugestões, indicações, e não precisa ser uma poesia imensa, né? Como a gente vê, a própria Adélia Prado tem poesias de 4 versos, ou até mesmo aquela que eu declamei para vocês, da Sofia de Mello Braz, tem o quê? 7 versos, assim. A gente faz um exercício, começa a memorizar desde hoje, né? Grava, regrava, faz, e aí, assim, porque eu acho que tem que ser também um trabalho, né, recíproco, né, é uma via de mão dupla. Eu também estou pensando em alguma poesia, alguma coisa para gravar um vídeo, mas aí, no meu caso, seria para vocês, ou para que eu, enfim, mais dedicado a vocês mesmo, tá? Então, eu e a professora Márcia pensamos nessa atividade, né, vocês escolherem uma poesia, né, e declamarem, né, em forma de vídeo, gravar um vídeo, e aí a gente vai pedir para a CS, né, que é a Comunicação Social da Universidade, montar um vídeo bonitinho de vocês declamando. O que vocês acham da ideia? Eu achei a ideia incrível. Eu, hoje pela manhã, eu já falei a ela que eu faria isso. Você faria ou não faria? Eu faria, eu não vou participar da flauta para declamar uma poesia, que para mim é mais fácil. Então, ó, não pode falar isso, senão o Alexandre vai ficar bravo comigo. Não. Oi, dona Lourdes. Tudo bem? O seu áudio está desligado. O áudio da senhora está desligado, dona Lourdes. Aperta na tela, dona Lourdes. Tá vendo o microfonezinho? Aperta na tela. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de falar com vocês, que seria, então, uma atividade para que seja feita até, né, no fim do ano, como encerramento das nossas aulas, enfim, né, dos nossos encontros, porque eu acho, até depois, conversando com a professora Márcia, né, eu falei assim, num tom de brincadeira, mas de brincadeira em brincadeira, a gente vai falando sempre a verdade, né, eu falei, professor, eu vejo poesia na vida, né? Porque eu acho que a vida, ainda mais nesse tempo de pandemia, se a gente não ver a vida com olhos de poesia, né? Lembro que eu falei para vocês que o conceito de poesia ele é muito mais amplo, né? Ele não é só o conceito do poema, mas ele abarca inclusive a vida e outras questões. Né? Então, ela falou, que bom, Júnior, que você é assim. Então, aí nós pensamos nessa atividade para ser feita no fim do ano. Aí agora vem a segunda questão que eu gostaria de conversar com vocês. Por conta dessa atividade, né, também conversando com a professora Márcia, surgiu a ideia da possibilidade da gente criar um grupo no WhatsApp só das minhas aulas, vamos chamar assim, só dos meus encontros. Por quê? Qual que seria a intenção do grupo? Né? Eu até falei para ela que seria algo tipo assim, doses de poesia. Né? Compartilhar diariamente, ou sempre compartilhar um texto, uma poesia, um fragmento de uma crônica, de um conto, né? E a gente fazendo isso nessas trocas, não só eu mandar, né, para vocês o que eu acho interessante, mas também vocês compartilharem com o grupo, né, porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, né, vocês, nesse momento, também são meus alunos, né? Cada um de nós tem uma leitura, né, a leitura
tem uma leitura, tem os autores que lê mais, né? E às vezes, por exemplo, vocês podem trazer autores que eu não conheço. E, da mesma forma, eu posso trazer, levar até vocês autores que vocês, de alguma forma, ainda não conhecem, enfim. Então, a ideia do grupo do WhatsApp, né, até é essa, né? Essa troca de pequenos textos, de pequenos fragmentos de poesia, de contos, de crônicas, ou até mesmo de passagens, né? Esses dias eu até mandei para uma amiga um pequeno texto, que eu estou com muita ideia para o Unami. Eu falei para a professora Márcia que eu gostei muito do trabalho, né, de vocês, e pensando, inclusive, no futuro, uma atividade de teatro, e aí, só que o problema do teatro é que agora nós estamos nesse momento pandêmico, né? Então teria que ser um monólogo, cada um, né, apresentar um monólogo de um texto, de um autor, né? Eu até mandei para a professora Márcia, eu vou compartilhar na aula de hoje um monólogo que a Fernanda Montenegro fez, com textos da Simone de Beauvoir, que foi uma escritora francesa, e falava muito sobre o envelhecer, o que é ser mulher, o que é ser mulher na velhice, sabe? Então, a intenção do grupo é essa, é compartilhar essas doses de poesia, né, essas doses de textos, de impressões, né, é a troca, né. Eu gosto dessa ideia do dom, as paisagens do dom e da troca, né, nós trocamos, trocam com vocês trocam comigo, enfim. Eu precisava saber se vocês estão de acordo com a criação desse grupo no WhatsApp. Sim ou não? Sim. 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 Tá de acordo, Lourdes? Faz um joinha. Ah, mas você não me enxerga. Ah, mas tem a outra Lourdes, é que eu não estava vendo você mesmo. Você está com a câmera desligada? Não, só o vídeo. Ah. O áudio tá ligado. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, a gente pode dizer, aí depois eu vou pedir para a professora Márcia criar, ou me passar os contatos, e a gente cria esse grupo no WhatsApp. E aí, a terceira coisa é com relação à nossa aula. Lembram-se que eu falei, eu até, na verdade, me perdi nas datas. Eu tinha pensado que eu seria 14 e 21, na verdade, hoje, né, 7 e 14, né? Só que semana que vem é o recesso, né, da Semana do Saco Cheio, então nós não teremos encontro. E aí, então, a professora Márcia sugeriu, o Richard, tá aí? Eu tô. Então, a professora Márcia sugeriu que eu pegasse a aula, a data do dia 28. Era minha... Meu Deus. Era minha aula, porque eu não falei com ela ainda. Eu vi ontem isso, na verdade. Mas pode pegar. Tá. Pode pegar. Ela falou assim, não, daí você fala com o Richard para você pegar do dia 28. Eu vi lá que daí eu vou ficar no dia 1º, se eu não me engano. Mas pode pegar, pode ficar tranquilo. Então, eu vou criar o grupo agora no WhatsApp e eu vou colocar os alunos. E aí eu vou até postar aqui, vou escrever aqui o meu celular, que talvez seja me adiciona. Tá bom. Então, semana que vem, que seria nosso encontro sobre crônicas, nós não teremos. Vai ficar no dia 28, que eu indelicadamente tomei a aula do Richard. Não, pode ficar, tá ficando tranquilo. Pode ficar Dá licença um pouquinho. Tem como a gente resgatar a primeira aula? Richard. Sim, Laíde, sim, eu gravei, eu vou te mandar, tá? Eu postei já lá eu postei nas redes sociais da Unami, no YouTube. Eu vou te mandar, desculpa, tá? Tá bom, obrigada.
Ah, falando nisso, eu quero fazer uma reclamação aqui, que eu vi lá que postaram a aula do professor X, o professor Y, e não postaram nenhuma foto da minha aula da última vez. Ai, meu Deus. Eu sou carente, eu sou ciumento. Você tá Eu sou falando ali- do banner? Não lembro se foi o banner ou se foi... Acho que É alguém, que eu fiz o banner da sua aula ontem, na verdade. Eu vou colocar a foto, pode deixar comigo. alguém printou e colocou foto da aula do professor. A gente, eu sou ciumento. Eu sou ariano ciumento. Eu vou colocar. Você não é ciumenta também, Lourdes? Ah, mas eu já cobro na hora. Não, sabe o que é? Sabe o que é? Quem já está há uma, como é que eu vou dizer assim, há décadas trabalhando nisso, o povo já conhece. Eu sou calouro, né? Eu sou novato ainda. Aí eu olhei no Face da Unami, um print da aula de vários professores, não tinha minha. Eu falei, nossa, será que não foi boa? Que nem tiraram foto da minha. Essa semana também eu não consegui participar de uma certa reunião ali de um curso, porque tá mudando tudo e não testam, a gente não sabe, chega na hora e fica fora, né? Vou fazer o quê? Olha, eu tive até que Aquelas imagens que você viu são os banners que é produzido toda a aula, entendeu? E a gente tem até o YouTube, o nome tem YouTube, Instagram, Facebook. Richard, então já que vocês me chamaram, Richard, o meu tá indo lá toda vez? Toda vez. Olha! Pra todos. Bonitinho, tá? Obrigada, enquanto. Tá bom. Que eu vi uma foto lá, daí eu falei, nossa... E não é ela que me chama, é a dona Lourdes Pires. Acho que a dona Lourdes está dormindo. Ela abriu 2 imagens e ela não consegue, né? O Richard fica tentando ajudar ela. E é com a dona Lourdes que ele fala. E a Lourdes Stefanella responde que é mais louca que a outra. Mentira! Mentira, que é isso? A professora Lourdes Stefanella eu tenho agendado. Essa outra Lourdes entrou hoje. Não, mas a outra dona Lourdes já estava na aula passada. É que tem a Lourdes Pires, agora entrou a Lourdes Martinelli e tem a professora Lourdes Stefanella. Quando você quer se referir a mim, é sempre professora. Eu sempre assino professora, tá? É professora. Porque senão eu vou entrar no nome de outra pessoa. Eu acho que eu entrei, então, em nome de outra pessoa hoje? Não, é que a mulher que falou agora, acho que foi a Nilce, se enganou. É a Lourdes Martinelli, que entrou hoje. Sempre quando se referirem a mim, é professora, tá? Para poder identificar, tá bom? Bom, então, já fiz a minha reclamação aqui, né? As minhas fotos lá no Facebook. Já acordamos, então, as questões práticas, né? Práticas, como eu havia chamado, do grupo e da data do novo encontro e do que vocês vão declamar, né? E é interessante, e aí eu me coloco bastante à disposição de vocês no seguinte: às vezes, por exemplo, vocês querem uma poesia ou algum autor que seja mais intimista, né, ou algum autor que seja mais alegre. Às vezes você pode falar assim, não, professor, eu estou achando que essas poesias estão muito tristes, eu quero alguma coisa mais alegre, ou eu quero um Vinícius de Moraes que canta alguma coisa que fale de amor, por exemplo, né? Então, assim, vocês vão pedindo. Por isso que eu acho que vai ser muito bom o grupo no WhatsApp. Também podem me chamar no privado, no particular, eu não faço objeções quanto a isso. Tá? Me chamem, às vezes tem vergonha, né? Apesar de eu ter pedido para vocês não terem vergonha, né? Vocês sem vergonha na semana passada, no bom sentido, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade de me escrever, de perguntar, e qualquer dúvida a gente está aí, tá bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje, que hoje nós temos, apesar de ser apenas 2 textos, o aniversário e o senhor diretor, né, são textos densos, eu quero fazer toda uma discussão,
Dessa vez eu vou ser mais criterioso com o horário. A gente não ia ter... Eu me assustei aquele dia. Eu só vou fazer a mesma coisa que eu fiz na última aula sobre poesia, passar algumas informações básicas do que é um conto, aquelas questões, mas não se preocupem tanto com isso, só para que vocês se situem dentro do estudo de literatura, o que caracteriza um conto, está bem? Eu vou puxar aqui. Eu acho que dessa vez ficou pequeno, mas aí eu tento aumentar. Na verdade, eu acabo nem seguindo muito, né? Richard, você consegue compartilhar aí, né? Consigo. Mas por enquanto ainda não. Só quando eu for trabalhar com os contos propriamente dito, eu vou mandar o link para você, e aí você compartilha, porque eu falei que na aula de hoje eu quero ir lendo e olhando para a cara dos meninos e das meninas. Porque fica muito chato eu ficar só lendo o texto e não ver vocês, tá bom? Tá bom. O gênero conto, né, o Soares Amora, que é um português, né, Antônio Soares Amora, ele diz o seguinte, que o gênero conto é uma narrativa, é uma simples narrativa. É mais antigo e comum na história das literaturas que as longas narrativas. Aqui, pessoal, é muito interessante a gente fazer um breve comentário, né, abrir um parênteses aqui. A literatura, ela começa, né, isso talvez até pode ser depois tema de uma aula. A literatura começa, quando a literatura surge, a literatura, ela era basicamente feita para ser falada. Ela tinha essa característica com o oral, essa relação com o oral. Lembram-se que quando a gente falou na aula passada sobre poesia, e eu falei, e em um dos momentos, eu disse para vocês que a poesia, ela surgiu a relatos lá na Grécia Antiga, e que, inicialmente, ela não era escrita, ela tinha o objetivo de ser cantada. Por isso que ela tinha essa relação muito forte, inclusive em nossos dias, com a oralidade. O mesmo acontece com os contos, né? Os contos, eles são, a gente pode dizer que eles são até anteriores às grandes narrativas. O que seriam essas grandes narrativas? Os grandes romances. Deixa eu só desabilitar aqui meu WhatsApp. Depois eu desabilito. Então, são os grandes romances. O conto, ele é anterior a isso. Inclusive, por exemplo, tem um autor inglês, que é o Geoffrey Chaucer, que ele tem um livro que foi escrito ali, inclusive antes de Shakespeare, acho que 1500, 1600, que se chama Contos da Cantuária. E é bem interessante esses Contos da Cantuária, porque, assim, Oi? Eram contos. É uma viagem que 10 ou 11 pessoas elas fazem a Meca, né, que é aquela a cidade sagrada, né, dos muçulmanos. E aí, nesse trajeto, cada um deles deveria contar um conto, uma pequena narrativa. Né? E ao final dessa viagem, cada um deveria contar um conto, né? Seria escolhido o melhor conto. Infelizmente, a viagem acaba antes de que todos contem os contos, né? E eles contam isso oralmente, né? Não havia essa narrativa escrita, não havia o texto escrito. E aí, por exemplo, a gente pensa naquele ditado popular, eu vou tirar aqui,
vou interromper o compartilhamento. A gente pensa naquele ditado popular, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Vocês já não ouviram falar desse ditado? Ou seja, você nunca vai contar a história da mesma forma, né? Por mais que você memorize, né? É por isso que, por exemplo, as crianças, elas gostam dos contos de fada, né? Porque a cada leitura é uma leitura diferente, né? Assim, mesmo que leia 1000 vezes a história da Branca de Neve, você tem ali modificações, às vezes a entonação, ou pode mudar a história. Outro exemplo de contos, né, que também é bastante antigo, e vocês, não sei se vocês já ouviram, quem já ouviu falar, fale aí para nós, que são as 1001 Noites. Né? A Sherazade, cada noite, ela conta uma história, né? Porque, ao final, ela seria morta. Mas cada noite ela conta uma história, e aquela história nunca tem fim. Então, isso é também um exemplo de conto. Né? Além disso, nós temos os contos dos irmãos Grimm, né? Que são os contos, por exemplo, do próprio Vermelho, dos Três Porquinhos, e todos os contos infantis. Interessante observar, né, que quando a gente fala nesses contos infantis, não sei se vocês sabem, mas inicialmente quase todos tinham um final trágico. Aí depois é que houve uma mudança, né, para ser um pouco mais palatável, enfim, mas quase todos esses contos infantis, eles tinham um final trágico. Né? Branca de Neve é que era comida pelo lobo mau, e Branca de Neve não, desculpa, já estou confundindo os personagens. O Chapeuzinho Vermelho que era comida devorada pelo lobo mau, e assim por diante. Tá? Então, os contos também, eles sofrem modificações ao longo dos anos. E aí, nós chegamos num autor que se chama Edgar Allan Poe. Né? O Edgar Allan Poe, eu posso dizer para vocês que ele é... Vou escrever aqui no chat. Tá? O computador hoje não está respondendo algo. O Edgar Allan Poe, ele é a gente pode falar que ele é o mestre dos contos de terror. Quem aqui gosta de conto de terror? Você gosta, Arves? Não, né? Tá numa cara de que não gosta de conto de terror. A Marlene também falou que não gosta. Você, Laide? Esses contos, o Edgar Allan Poe, ele é o... E você, Nilce, gosta de conto de terror? Não. Ainda bem que eu não escolhi Edgar Allan Poe. Eu falei, não, vamos pegar a Lígia Fagundes e a Clarice Lispector e deixar esses contos de terror, porque não é todo mundo que gosta. É uma coisa bem interessante, né? Eu particularmente gosto, né? Eu sempre li muito a Agatha Christie e assim por diante, né? Então eu tenho essa relação bem forte com os contos de terror, de suspense, de mistério. Então Edgar Allan Poe, que é um escritor norte-americano do século XIX, ele escrevia esses contos de terror. Mais recentemente a gente tem os contos psicológicos que não narram uma história. Mas isso eu vou falar para vocês agora. Vocês viram, né, que eu falo muito. Mas vamos lá. Além disso, ele é uma narrativa simples,
Além disso, o conto, gente, por que eu escolhi também trabalhar com vocês, conto e crônica? Porque não daria tempo de nós lermos um romance na sua totalidade, enfim. O conto é uma narrativa, é uma história, mas ele é bem curto, ele é bem conciso, ele é bem enxuto, né? Inclusive, tem autores que dizem o seguinte, que o conto ele precisa ser lido em uma sentada só. A gente senta e lê o conto numa tarde ou numa manhã, não pode ser muito extenso. Tá? Ele apresenta uma única unidade dramática, um só conflito. Professor, o que é isso que a gente não está entendendo? Quando você pega, por exemplo, um romance, igual do Machado de Assis, você tem lá, vamos pegar, por exemplo, o Dom Casmurro. Você tem a história de Arthur, enfim. Essa daí é a unidade básica, né, do fio condutor. Mas, né, há outras histórias ali, né, que compõem o romance, né, até do agregado, entre outros, né. No conto, isso não existe, pessoal. No conto, a gente vai ter só uma história, só um conflito, né. É isso que vai perpassar todo o conto. Além disso, o conto ele apresenta objetividade de ação, tempo e espaço. Né? Vocês vão observar que o conto ele não acontece em vários lugares, em vários momentos, não. Ele tem apenas uma unidade temporal, uma unidade espacial e de ação. Tá? E, por fim, o conto apresenta uma tensão. Né? É isso que faz, por isso que eu gosto bastante de trabalhar conto. Isso que faz o que faz um bom conto? É essa tensão, é essa questão que você está lendo e você quer ler mais, porque você quer chegar ao final da narrativa e ao final da história. Bom, e aí quais são os elementos? Os personagens. Você vai sempre ter um protagonista, que seria o personagem principal, um antagonista, que seria aquele que se opõe a esse personagem principal. E, por fim, você tem os personagens secundários, né, que são aquelas que ajudam no desenvolvimento ali daquela única ação. Essas personagens, elas apresentam características físicas e características psicológicas. Professor, como que é isso? Né? Às vezes você diz, vamos pegar de novo o caso do Dom Casmurro, né? Tem aquela passagem do Dom Casmurro, que até já virou, acho que a Laide falou que já leu bastante, né, Laide, Machado de Assis, tem aquela passagem do Dom Casmurro que fala assim, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Então, são características, é uma característica física, né? Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas é também uma característica psicológica, né? Você tem, como será que seria esse olho de cigana oblíqua e dissimulada? Lembram-se que eu falei para vocês, né, na última aula, que quando a gente trabalha com literatura, quando a gente trabalha com poesia, com texto literário, há o sentido literal, que é aquele sentido de dicionário, e há o sentido figurado, né, que está para além do sentido de dicionário, ou seja, aquele sentido que dá múltiplas interpretações. Né? Se eu parasse agora e perguntasse para vocês, o que vocês entendem por olhos de cigana oblíqua e dissimulada? O que vocês entendem? Eu não entendo nada. Nada, Carlos? Não. Só se estiver marcando em cima o que é isso aí, porque para mim tudo é novidade, viu? É toda novidade. Então, mas é por isso que vai ser bom um grupo, Carlos, porque daí eu vou ficar vocês, Carlos, o que você entendeu por isso, Carlos? Aí você vai falar, não, essa mulher aí não pode ser minha sogra. Lembra do exemplo da sogra que eu falei semana passada?
que será que seria esse olhos de cigana oblíqua e dissimulada? Alguém mais além do Carlos? Vamos retomar. Não tem aquele ditado que diz o seguinte: os olhos são o espelho da alma? Vocês já não ouviram falar sobre isso? Os olhos são o espelho da alma. Né? Então, se os olhos dela são olhos de cigana oblíqua e dissimulada, é porque ela é oblíqua, né? Ou seja, toda errada, errática e dissimulada. Né? Então, essa é uma das interpretações que a gente pode dar. É por isso, Carlos, não se preocupe, Carlos e demais. As aulas de literatura, né, é o que nós estamos tendo, é isso, é conversa. Eu vou trazer você e vou tentar levar você a pensar, né, atribuir sentidos. Porque você sabe que ali no Dom Casmurro, o Bentinho tinha uma certa fixação pela Capitu, né? Então, e aí ele via nela a traição no traidor. Está bem? Bom, mas continuando aqui. Puxa. E aí você pode ter também, inclusive, características psicológicas das personagens. Com relação à narrativa, geralmente você tem o tempo cronológico, por exemplo, eram 10 da manhã, né? E o tempo psicológico. O tempo psicológico, ele não é tão marcado quanto o tempo cronológico. Por exemplo, era outono, era inverno, ou era verão, ou era uma primavera que se assemelha ao verão, que é o que nós estamos passando nesse momento, né? O tempo psicológico, a gente pode dizer que é um tempo que passa muito mais na consciência dessas personagens. Você não tem uma marcação, né, uma indicação de quando é que aquela ação está acontecendo. Tanto que a Clarice Lispector, que é a autora que nós vamos ler daqui a pouquinho, eu não vou nem perder tanto tempo nisso, ela tem uma narrativa que se chama Fluxo da Consciência. O que seria isso? É uma narrativa que passa, basicamente, ela acontece por meio da consciência das personagens. E aí eu pergunto para vocês, a nossa consciência, ela é linear? Vocês acham que a nossa consciência, a nossa mente aqui, o nosso cérebrinho, é linear? Não é. Por exemplo, vocês podem agora estar aqui comigo, nessa tarde, numa aula sobre pontos, mas a mente de vocês está, sei lá no passado, ou num momento bem distante, ou pode estar, inclusive, também no futuro, o que vocês vão fazer depois que acabar a aula, fazer um pão de queijo, tomar um café. Então, a nossa mente não é linear. Essa narrativa, que a gente chama de narrativa do fluxo da consciência, é quando as barreiras entre passado, presente e futuro, elas caem. Eu vou tentar, esse conto que a gente vai ler, ele apresenta um pouco disso, tá? Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque é uma literatura que a gente, às vezes, quase não lê, e a gente tem muita dificuldade. E quando eu digo a gente, eu sempre dou aula para os alunos do quarto ano. Imagina, quarto ano de letras, e aí quando eles vão ler esse tipo de literatura, eles falam, professor, mas isso é muito difícil, eu não estou entendendo nada, que uma hora ela é uma senhora de 50 anos que sai para comprar flores, e aí no outro parágrafo ela é jovem e está sendo pedida em namoro. Eu falei, claro, é porque tudo está passando na mente dela. Né? Então a nossa mente é isso. Né, Marlene? Como que é a sua mente, Marlene? Vai e volta também?
Além disso, professor, falando em Clarice Lispector, né? Eu lembro que tem vou só um pedacinho, aquele que fala assim, eu vou tentar captar o instante já, que de tão fugitivo não é mais, porque tornou-se um novo instante, cada coisa tem um instante em que ela é. Né? Isso está no Água Viva, né? Isso está naquele romance Água Viva, né? Captar o instante já. Que cada coisa ela é naquele momento. O momento seguinte já não é mais o mesmo. É aquela ideia, né? Acho que é do Heráclito, né? Que um rio, as águas do rio, ou o rio não corre duas vezes no mesmo lugar, porque as águas são outras, né? A gente muda. Eu acho que é isso que é interessante, né? Que a Clarice traz. Por exemplo, a forma como vocês entraram na aula hoje vai ser diferente da forma como vocês vão sair, porque alguma coisa vocês vão levar dessa aula, né, desses questionamentos, enfim, e isso é bom, é sinal de evolução, de mudança. Quer dizer, nem todos, né, veem isso como evolução. Aí você tem os elementos da narrativa, o espaço. Onde ocorre? O espaço é importante para a narrativa ou apenas situa os fatos, né? Então, onde que ocorre? Às vezes, tem contos como esse do Feliz Aniversário, acontece só num pequeno espaço que é o apartamento da anfitriã, que está fazendo uma senhora que está fazendo aniversário. Né? Outros pode ser uma praia, outros pode ser, enfim. E aí, esse espaço, ele é importante, né, para a narrativa, mas em que sentido, professor? Quando eu disse para vocês que eu fiz menção ao Edgar Allan Poe, nesses contos de terror e nos contos góticos, mas eu ainda, depois eu vou mandar uma hora para vocês, um conto com características góticas, só para vocês lerem como que ele é diferente de outras narrativas, tá? Porque nesses contos, e aí a gente pode até depois voltar a conversar na aula do dia 28, para esses contos góticos, o espaço, ele é muito importante para a narrativa, para a história, porque vocês vão perceber que os espaços são sempre castelos, sombrios, tem imagens fantasmagóricas, névoas, enfim. O espaço é importante para esses contos. E aí, por fim, os elementos narrativos. Você tem narrador-observador, que é aquele que só observa, e geralmente é escrito em terceira pessoa. Narrador-personagem, que é aquele que participa da história, que é o caso, por exemplo, do Dom Casmurro. E, por fim, você tem o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo da história, também narrado em terceira pessoa. O conflito é o nó da história, né? Por que essa história está se desenvolvendo? Geralmente, você tem alguma coisa que precisa ser desnodada, ser desamarrada, e vai culminar lá no desfecho. Qual que é o nó? Qual que é o conflito dessa história? Por que está acontecendo essa festa de aniversário? E, por fim, o desfecho. Como é que aquela história termina? Inclusive, há contos de 2 páginas que são mais densos do que contos com 10, 15 páginas. Né? E que, quando terminam, tem um autor argentino que chama Julio Cortázar, ele tem um conto que se chama Continuidade dos Parques, e quando termina o conto, você não sabe se o conto realmente acabou, ou se tem mais, enfim. Eu fui mais rápido dessa vez nessa parte teórica, para a gente ir para os pontos. Eu vou mandar, então, Richard, no seu WhatsApp aqui. Tá bom.
Eu gosto desse olho no olho, olhar vocês quando a gente está lendo. Pronto, Richard, foi aí. Chegou, tô abrindo. E aí, hoje, a gente vai fazer diferente, cada um... Melhorou o som, Maria Isabel? Tá aparecendo, ó? Não. E agora? Também não. E agora? Agora sim. Ah, tá. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a ler, e aí a gente vai continuando, cada um lê um parágrafo. Pode ser? Tá, é a metade da tela, é assim mesmo? Não é grande, é porque eu coloquei maior. Ah, tá. Tá bom? A letra tá boa? É grande? É, dá para enxergar. Tá bom. Tá, eu vou começar a ler, então. Lígia Fagundes Telles, Brasil, 1923. Senhor diretor, seca no Nordeste, na Amazônia, cheia, leu Maria Emília na manchete de jornal, preso aos varais da banca com vendedores de roupa. Desviou o olhar severo para a capa de revista com um jovem casal de biquíni amarelo. Ela na frente, ele atrás, enlaçando-a na altura dos seios nus, amassados sob os braços peludos. Estavam molhados como se tivessem saído juntos de uma ducha. Sérios. Por que todas essas fotos obscenas tinham esse ar agressivo? Emendados feitos animais, e brilhosos escorrendo em água oleosa desde Sodoma e Gomorra, os olhos e ingüentos perfumados fazendo parte das orgias. Até a manteiga, imagine, a inocente manteiga, a audácia dessa Mariana em contar o episódio da manteiga, aquela indecência que viu no cinema em Paris. E se sacudindo de rir, foi tão engraçado. Mimi, ele dançando o tango de calças abaixadas, tão cômico, e confessou que viu o filme 2 vezes para entender melhor aquele pedaço, a Debbie Lloyd. Tão cômico. Disse que apareceu uma marca de manteiga que aproveitou para fazer sua propaganda, funcional, com ou sem sal. 3 anos mais velha que eu, 64,5,
e se deliciando com a cena de um anormal pedindo manteiga? Como é que as autoridades permitem tamanho deboche, falta de respeito, de pudor? Se uma mulher de 64 anos e meio se deixa levar como uma folha na correnteza, o que dizer então dos jovens, meus céus, os frágeis jovens sem estrutura, sem defesa, vendo esses filmes, essas publicações? Quem continua agora? Televisão é outro foco de imoralidade. Anúncios mais sujos. Uma afronta. Hoje mesmo escreveria uma carta ao Jornal da Tarde. Carta vazada em termos educados. Suspirou. Ainda há pessoas educadas, mas que também a fisionomia endureceu. Podem ficar... coléricas. Senhor diretor, antes e acima de tudo, quero me apresentar. Professora aposentada, que sou paulista, solteira. Um momento, solteira? Não, imagine. Por que declinar meu estado civil? Por que declinar meu estado civil? Basta isto. Uma professora paulista que tomou a liberdade de lhe escrever porque a ninguém mais lhe ocorre expor sua revolta. Mais do que revolta, seu horror diante desse espetáculo que a nossa pobre cidade nos obriga a presenciar desde a instante em que se põe o pé na rua. O pé na rua, a coisa já invadiu a intimidade dos nossos lares. Não tenho filhos, é lógico, mas se tivesse, estaria agora desesperada. Essa mania de iniciar as crianças em assuntos de sexo, esses livros, esses programas infantis, senhor diretor, e esses programas que conspurcam nossas inocentes crianças, e o filme que fizeram com a manteiga. Um momento, espera, esse pedaço não. Digo que teve esta exorbitando de um modo geral em nos impor a imagem da boçalidade, e digo que resisti em comprar uma. Bem que resisti, senhor diretor, mas sou sozinha e às vezes a solidão, a perigosa solidão, mas Tico, vigilante, aprumou-se. Levantou a cabeça para não acontecer comigo o que aconteceu com a Mariana, tão fina, tão prendada, família tradicional de um dos melhores troncos paulistas. Olha aí a Mariana. Viagem, joia, fiz compras lindas, mas está na hora de voltar, porque minha calça já perdeu o vinco, escreveu no cartão que me mandou de Manaus. A calça perdeu o vinco e ela a vergonha. 64 anos e meio. Quem visse podia pensar, é uma jovem que foi fazer contrabando.
Espero, jovem. Não. Que jovem não se importa com vinco de calça postal de uma velha, mesmo, e com medo de parecer desatualizada. Então conta bandalheiras, me diz oi no telefone e usa calça guardada no derriere. Só falta usar aquelas camisetas com coisas escritas nas costas. Tanto medo, senhor diretor, tanto medo. Eu também tenho medo. É duro envelhecer, reconheço, mas eu orgulho. Mas eu orgulho. Apertou a bolsa contra o peito e lançou um olhar em redor. Meus cabelos branquearam, meus dentes escureceram, e minhas mãos, senhor diretor, estas mãos que era voz corrente, foram sempre o que tive de mais bonito. Olhou as próprias mãos enluvadas, ainda bem que estão enluvadas. A senhora me dá licença? Disse o vendedor de jornais, desempregando no varal a revista com os jovens escorrendo água. Obrigado, Carlos. Valeu. Quem continua? Obrigado. Desligado seu áudio. Ela afastou-se com um olhar desaprovador para a mocinha de olhos listrado, mascando chete de bola. Queria a revista, queria também uma novela em quadrinhos. Aquela ali pediu entre os lábios o chiclete, estufou, rosado, até estourar num puff. Maria Emília voltou depressa para o outro lado, o rosto desgostoso. Eis aí, já estava escrevendo outra carta. Meus céus, não misturar os assuntos velhice era outro tópico, agora tinha que se concentrar numa sufocante vaga de vulgaridade que contaminava até as pedras. A poluição também ficaria para outra vez. O que interessava denunciar essa poluição da alma? A Mariana, por exemplo, está resistindo bem ao ar, até está saudável, apesar da asma. Mas e por dentro? Existir, quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, gemia ou chorava. Tempo de sentimento, de poesia. Agora o tempo ficou só nos detergentes, para as pias, desodorante para as partes, e a quantidade de anúncios de desodorantes. Como é simples sabão, se não resolvesse mais. Como se um simples sabão não resolvesse mais. Mariana ouviu a publicidade na TV, no rádio, entrava nos mercados e comprava tudo. Até as pílulas homeopáticas para o excesso de escassez. Mas, Mariana, minha querida, já tem tanto tempo que você está na menopausa. Ela riu. Meu Deus, é claro, ando atordoada de tanta ordem que eles dão. Não é que acabei me distraindo? Um dia vai me dizer que foi lançado o ser biônico para as damas e cavaleiros solitários, e a TV deu. Mimi, fazem tudo com a gente, portátil, eletrodoméstico, eletrochoques. Desconfio que, às vezes, ela até está ficando louca e que estamos ficando louco. Estamos nos afastando cada vez mais do planeta, de um planeta de paz, e nos aproximando rapidamente de outro planeta só de aflição, só de violência. Essa ideia é boa. E daí, senhor diretor, preciso alertar a população, alertar as autoridades
temos que neutralizar essa influência perversa. Senhor, eu e a elite podem estar a salvo, mas e os outros? Quando fui de ônibus para Brasília, eu mesma não me envolvi com uma criança débil, não me envolvi como uma criança débil, porque toda parte só anúncio. Beba Coca-Cola, nas estradas, nas cidades, nas árvores e nas fachadas, nos muros, nos postes e até na toalete das lanchonetes perdidas. Lá no inferno velho, a ordem, beba Coca-Cola. E eu, então, ai de mim, toda a ojeriza que tenho por esse refrigerante, pensando em pedir uma tônica com limão ou um guaraná, naquele calor, naquele cansaço, cheguei no balcão e pedi uma Coca-Cola gelada. Acordei do umbramento, engolindo aquela coisa marrom, com gosto de sabonete de trem. Tinha um trem faz tempo, senhor diretor, com esse sabonete redondo de preto pendurado na correntinha do toalete. Meu pai me ajudava a esfregar as mãos, e eu era uma menininha de cachos. Mas até hoje sinto o cheiro daquela espuma. Imagine se papai estivesse vivo e soubesse do que aconteceu no municipal. O moço subindo no palco e fazendo a necessidade. Ali em cima dos dourados, sob as vistas de Carlos Gomes, de Verde. Espero melhor cortar esse pedaço, mais objetividade, insistir apenas nisso, no perigo dessa propaganda que, bem dirigida, pode até torcer um destino como aquele mágico que torcia talheres. A ordem de beber Coca-Cola não corresponde, de certo modo, a essa ordem de fazer amor. Faça amor, faça amor. Cheguei um dia a ter uma miragem em um lugar da garrafinha. Escorrendo água no anúncio, vi tem hora que vi uns falos no fundo vermelho, em ereção, espumejando no céu do fogo. Horror, horror. Nunca vi nenhum falos, mas, gente, não acaba mesmo fazendo associações desse tipo? E os santos, meus céus, como é que estão se defendendo? Os que têm vocação para a santidade, é preciso ter couro de jacaré para aguentar o tamanho impacto. E esta pobre pele fina, apesar do tempo ainda preservada nas partes cobertas, não foi o jornal que Mariana leu, o fascínio que tem por jornais populares. O caso daquele moço, monstruosidade, o moço pegou uma garrafinha de Coca-Cola e enfiou quase inteira lá dentro da menina. Horrível. Quando chegaram ao hospital, ela já estava agonizando. Mas por que fez isso, monstro? O delegado perguntou. E ele respondeu chorando aos gritos, que também não sabia, só se lembrava que uma vez leu numa revista e que em Hollywood, numa festa que durou 3 dias, um artista enfiou uma garrafa de champanhe na namorada, que também não conseguiu fazer naturalmente. Mas me lembrei disso por lembrar de ideias extravagantes. Assustou-se por você. Obrigado. Vamos parar só um pouquinho aqui. Já é 3 horas. Nós vamos prorrogar, vamos postergar a aula? Vamos só mais um pouquinho, tá? Tá. Esse ponto, eu vou, assim que o Richard criar o grupo, me adicionar lá, eu vou compartilhar com vocês. Mas esse ponto, o que eu queria chamar a atenção de vocês para isso? Primeiro, ela está escrevendo uma carta para o diretor, né, para falar, e aí eu quero trocar ideia mesmo com vocês. Para falar, e quando eu digo ideia, eu quero que vocês também me relatem, né,
sobre os perigos que ela vê, os perigos do avanço, por exemplo, da televisão, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando é que vocês tiveram a primeira televisão de vocês? Quem que se lembra? Quando comprou a primeira televisão? Na década de 70. 70. É. Quando, Marlene? 1970. 70 também? E você, Carlos, lembra quando comprou a primeira TV? Me parece que foi em 75, por aí, 78, por aí. Aham. Nilce? Nessa época, prof. Tá. Deixa Não eu lembro perguntar. do ano certinho, mas eu era... Foi então, quando surgiu a televisão, como que era vista a TV? Tinha aqueles programas que vocês podiam assistir, tinha coisa que não podia, como que era? Preto e branco. Mas Ah, tinha era mais, coisa... era mais jornalismo, mais jornal, né? E filmes, né, americanos, Uhum. e coisas mais educativas também. Não tinha tanta pornografia que tem hoje, né? Uhum. Pelo menos que eu lembro, nesse tempo, os pais podiam assistir junto com os filhos menores a televisão, qualquer programa que não parecia tanta besteira. Hoje em dia está mais difícil, né? Tinha programa de auditório, né? De Chacrinha. Isso. E eles eram mais decentes, né? Não tinha isso. Então, vamos pensar... Eram mais ingênuos, né, os programas, eram mais ingênuos. Então, veja só, a Lígia Fagundes escreveu esse conto ali na década de, final da década de 70, década de 80. Vocês acham que ela estava, de certa forma, prevendo o que se tornaria a televisão hoje? Sim. Porque hoje, como vocês acabaram de falar, tem coisa, por exemplo, que eu não tenho coragem de sentar e assistir com a minha mãe. Está escancarado, né? Sim. Então, eu acho que a literatura também tem isso, né? Essa coisa de meio que de prever o futuro, sim, né? Os escritores às vezes acabam nos dando dica de como seria o futuro, né? E hoje a TV, veja só, esse texto foi escrito ali na década de 80, né? E você tinha Dias Gomes, né? Vamos pensar aqui nos grandes escritores de novela, né? Autores, você tinha Dias Gomes, Janete Claire, né? Que escrevia, enfim. Você tinha bons roteiristas, você tinha bons programas de auditório, você tinha as novelas, né? Irmãos Coragem, Água Viva, né? E aí parece que alguma coisa, por isso que eu escolhi esse texto, parece que alguma coisa mudou, né? Mudou na sociedade e, consequentemente, mudou na televisão. Vocês não concordam? O que vocês acham disso? Mudar os comportamentos, né, professor? Aham. Você não acha? Acabou também, né? Oi? A questão da censura também, né? Acabou. Acabou a censura, né? Agora mesmo estava passando, né, aquela série, a minissérie sobre a Hebe Camargo, né? Ela sofreu, né, nas mãos da censura, tinha coisa que ela não podia dizer, né, não podia levar determinadas pessoas aos programas, né? Então, assim, enfim, a censura a gente precisa ver com um certo cuidado, né? Mas, assim, o que é interessante observar, esse é um dos pontos, tem outros que eu vou chamar a atenção de vocês também, né? É essa forma como a Lígia, né, lá em 1980, ela já previa, imagine
eu acho que a gente pode ler esse texto pensando nas mídias, né, na televisão, nos filmes, nas minisséries de hoje. Né? Porque tem coisa, né, que você não... Acho que foi até o Carlos, a Laíde, Marlene, a própria Nilce também falaram, tem coisas que hoje você não consegue assistir. Você não consegue assistir com o filho, você não consegue assistir com o pai, né? Porque está muito descancarado. Então, ela, imagina só, ela já traz para si, uma professora, né? Tipo, uma professora solteira, a ver esse tipo de descalabro na televisão, é bem interessante, né? O que eu quis chamar também a atenção, né? Pedir para que vocês falassem, porque eu penso que, para muitas famílias, né, principalmente de vocês que estão vocês sabiam que em inglês eles não falam, eles não chamam de melhor idade ou terceira idade. Em inglês tem uma expressão que eu gosto muito, que é golden age, que é a idade do ouro. Então, para mim, vocês estão na golden age, vocês estão na idade do ouro, tá? Então, para muitas pessoas que estão hoje na golden age, nessa idade do ouro, comprar a televisão, a primeira televisão, não foi assim, quase que um acontecimento na vida de vocês? Foi. Ir lá e comprar a primeira... Algo emocionante, algo, claro, como se fosse a festa de 15 anos. Sim, sim. Né? Comprar uma primeira televisão, poder ver o Chacrinha, poder ver, né, entre tantos outros, os festivais de canção, enfim, né, que eram transmitidos pela televisão. Hoje, vejam só como a Lígia Fagundes trabalha com essa ideia do passar do tempo, e às vezes também dessa certa banalização das coisas. Parece que as coisas ficaram mais banais hoje, não é? Assim, todo mundo consegue comprar uma televisão, tem gente que tem 2, 3 em casa, mas antes, comprar uma televisão, ter uma televisão era um acontecimento para a família. Os pais ou o pai chegavam em casa no final do dia do trabalho, né, eu não sei, aí eu quero ouvir de vocês, como que era isso? A família não se reunia para assistir televisão quando o pai voltava do trabalho? Chegava em casa no fim do dia? A Marlene está fazendo um sinal aí. Fala, Marlene. Está desligado seu áudio, Marlene. Então, é verdade mesmo. A família se reunia, né, para assistir jornal, né, local, no jornal nacional, Moreira, né? Sim. E a família Trapo também, que era muito interessante, né? A família se reunia, realmente. Era muito emocionante. Nós assistimos a Copa de 70, né? Foi assim, maravilhoso, né? A gente conheceu Pelé e tal. Ficou conhecendo, né, o mundo, né? O Rio de Janeiro, tudo. Foi muito bom, foi uma viagem muito gostosa. Você morava onde nessa época, Marlene? Em Dourados. Dourados. Isso. Então, imagina, de Dourados, você poder ver como era o Rio de Janeiro, ver como era São Paulo pela televisão, né? Não era uma experiência única? Única, maravilhosa. Foi assim, uma viagem. Foi uma viagem fantástica, viu? Sair de casa, ver o mundo, né? Ver outra pessoa falando, era inédito, né? Agora, naquele cubo ali, né? Como que cabiam tantas pessoas, né? Tantas informações. Né? E como que era na sua casa, Nilce? Era mais ou menos assim, então tinha um horário para assistir televisão, não era muita vontade não, daí tinha que ficar quietinha na hora do jornal, né, observar, mas era muito bom, era um momento bem especial. E a família toda se reunia? Com certeza, a gente tinha que já tomar o banho no final da tarde, ficar quietinho, esperar o pai chegar e sentar e não fazer muito barulho para ele ouvir o jornal. Era muito bom.
E como que era na sua casa, Carlos? Rapaz, na minha casa não. Na minha casa, até eu completar os meus 22 anos, mais ou menos, não tinha televisão. A atração era rádio. Uhum. Eu fui ter contato com televisão a partir dos 25 anos, aí quando eu fui para São Paulo, aí ali ia na casa do tio, né, ver a televisão. Mas era interessante mesmo, parece que as famílias se juntavam aos domingos para ver programas de auditório, né? Isso. Era interessante, e hoje ninguém liga mais, né, mas antigamente era muito atrativo o programa de auditório, né? Você falou uma coisa, Carlos, muito interessante, que eu havia esquecido. Às vezes, né, e eu gosto muito de ouvir histórias, né, às vezes as famílias se reuniam na casa daqueles que tinham, né, na vizinhança, que tinha televisão, as famílias iam para lá, né, eu não tenho, mas eu vou na casa do Carlos para assistir o Jornal Nacional, né, parece que tinha uma interação humana maior nesse momento. Então, quando eu criança ainda, que foi a época do rádio, né? Uhum. O rádio não era nem os parentes, eram os vizinhos de sítio, se reuniam em casa para ouvir o rádio. Isso. Então, aí a evolução foi chegando, né? E foi o tempo da televisão, né? A televisão praticamente era a mesma coisa. Aquelas pessoas que tinham menor poder aquisitivo se juntavam ao lugar onde tinha, né? E o rádio tinha as rádios novelas, né, que as pessoas ouviam muito, né? Exatamente. Quem é mais antigo aí lembra muito da Rádio Nacional, né? Ali era demais, aqueles programas, música sertaneja, né? O povo gostava muito. Laide, como que era na sua casa? Bom, eu tive dois momentos. Eu tive um momento em que eu era mais mocinha, morava no Paraná. Nessa época, nós não tínhamos televisão. Aí tinha a televisinha, né? E aí passava uma novela e a gente ia assistir a novela na casa da vizinha e também assistia no dia que ela estava de bom humor, porque no dia que ela não estava de bom humor, ela fechava a porta. Depois eu fui embora para São Paulo, aí o meu contato com televisão passou a ser um contato permanente, né? Então, trabalhava e à noite, quando chegava, sempre tinha uma novela para assistir, né? Sempre o Jornal Nacional, chegava na hora do Jornal Nacional, e isso durou praticamente os 42 anos que eu morei em São Paulo, foi assim. Chegando no horário do jornal, assistindo a novela, depois vendo alguma outra coisa e já indo dormir. E no domingo, que todo mundo já falou, né? Os programas de auditório, quer dizer, tinha o Silvio Santos, tinha o Chacrinha, que eram os programas que o Fantástico daí começou à noite, trazendo as informações, né? As novidades. Então, foi tudo isso que aconteceu. Quer dizer, para mim, a televisão faz parte, assim, da minha vida desde a minha juventude. Outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu queria discutir, é o seguinte: em alguns momentos desses fragmentos que nós lemos aqui, a Mimi, ela faz várias críticas, né, a Mariana, e aí parece assim, que a Mariana, ela quer acompanhar, eu vou dar a minha impressão, né, e aí eu queria que vocês dessem a de vocês. A Mariana é aquela que compra joias, que está preocupada com o finco da calça, que compra vários remédios para excesso e para falta, né, que às vezes esquece que está na menopausa. A impressão que eu tenho é que a Mimi é aquela que ela envelheceu, mas ela envelheceu e ela continuou num tempo, parada num momento. E a Mariana é aquela que está envelhecendo, mas ela quer acompanhar as mudanças, né, da sociedade. Ela quer comprar os remédios, ela está preocupada com
com os seres bióticos, né? Vocês não tiveram essa impressão? Sim, eu Né? tive. A Mariana quer usar roupa, né? Ela é a mais moderna, né? Isso. Aquela calça apertada no derrière, né? Que foi até o que leu, calça justa. Mas aí eu fico perguntando, por que se você envelheceu, você não pode usar uma calça justa? Né? Então, assim, parece que a Mimi, ela ficou, aquela que envelheceu, né? Mas ela ficou presa a um momento histórico, ao momento, né, da sua juventude. A Mariana é aquela que está envelhecendo e ela está acompanhando, né? E ela quer poder usar uma calça mais justa, ela quer poder usar umas camisetas com um escrito nas costas, né? Ela quer... Por que não acompanhar também, né, as mudanças da sociedade? Porque eu fico pensando assim, se a gente fosse envelhecer e não houvesse essa evolução, né, essas mudanças, a gente estaria ainda, né, nos trajando como a época de Jesus, sei lá, todo mundo ainda de túnica, enfim. Como que vocês veem esse processo do envelhecimento e com a sociedade, assim, com vocês mesmos? Vocês, deixa eu reformular, vocês ainda estão, vocês acompanham essas mudanças, vocês se vestem como você, com aquilo que te dá prazer, que te faz bem, que você se sente bem? Ou você pensa assim, não, eu não vou pôr essa calça, porque, eu já tenho 64 anos e meio, não tenho para usar isso. Então, isso passa na cabeça de vocês. Eu acho que é uma questão de bom senso, né? Existem coisas que... Eu hoje tenho 64 anos, quer dizer, tem coisas que eu não uso, né? Eu acho bonito, mas eu acho que é para uma outra faixa etária, né? Agora, na questão de conduta, na questão de pensamento, eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre acompanhando, tentando acompanhar a mudança das coisas, porque senão depois também a gente passa a ser pessoas, como que fala quando a gente... que recrimina muitos outros, que sabe... Julga. Isso, Então, você tem que abrir sua cabeça, né? Eu acho que é assim, hoje você tem que respeitar a liberdade de cada um, a maneira como vive, a maneira como... E você deixa o seu julgamento para você, né? Isso. Então, eu pelo menos penso assim. E você, Marlene? Vai ser meio complicado, viu? Porque a gente tem que assumir a velhice que está envelhecendo. Eu assusto quando eu lembro da minha idade. Mas, assim, meus filhos se lembram muito minhas filhas. E às vezes eu não me vejo com essa idade. Eu acho que eu tenho menos, uns 10 anos, tá? Então, eu procuro me vestir assim, eu procuro me vestir de acordo com a minha idade, mas eu procuro ser mais jovial. Não mais pessoa mais de idade. É para parecer mais idade ainda. Então, isso. Às vezes eu estou numa fila de idoso lá, o pessoal fica bravo comigo. Acho que eu não tenho toda essa idade, eu fico faceira, né? Então, aproveitar essa maré enquanto tem o tempo, a gente não dá mais. É o que eu falo, tem que aproveitar a maré, que depois que ela seca, ela seca. Aproveitei esse pouquinho de tempo, esses 5, 10 anos, né? Mas é isso. Eu procuro me vestir de acordo com a minha idade. E você, Carlos? É mais ou menos isso que nós já ouvimos aí das colegas, viu? Eu acredito que cada época tem o seu momento, né? Não adianta você achar que você passa dos 60 que você vai querer se igualar ao jovem de 20, 25. É difícil assim, né?
Todos os momentos. Muitas vezes eles estão reunidos no ambiente deles, e se você chegar, se torna indecente, né, de você ficar no meio deles, né? Então você sempre tem que procurar o seu lugar, a sua faixa etária. Eu acredito que é mais ou menos assim. Agora, em determinados assuntos, não, você tem que estar acompanhando tudo, né? É sempre aquela questão da dosagem, né? É preciso a gente saber dosar. Isso. Também é interessante. E além da dosagem, tem aquela questão do que te faz bem, né? Porque às vezes você quer colocar uma roupa de jovem e não te faz bem, né? Você tem que colocar aquilo, se vestir da forma, fazer as coisas que te fazem bem. Bom, não deu tempo da gente ler o texto da Clarice, mas como a gente tem encontro no dia 29, 28, aí eu vou começar por ele. Só que daí o Richard já criou o grupo, eu vou mandar lá o conto, daí quando vocês tiverem tempo, daqui até o dia 28, vocês leiam um conto da Clarice, o Feliz Aniversário, uns 5, 10 minutinhos da próxima aula, a gente volta para discutir ele. Eu vou mandar esse conto da Lígia, para vocês lerem, e o conto da Clarice Lispector. E aí a gente faz um apanhado. Porque sempre as duas vão trabalhar com essa questão do envelhecer, do envelhecimento, da passagem do tempo, do avanço das novas tecnologias. Certo. Bem? É todas as quartas-feiras, sua aula? É que tem um cronograma, né? Daí eu não sei quem que é. Quarta-feira não teve aula contigo, né? Quarta passada, não. Ah, sim. Eu achei que quando teve a aula da professora Lourdes, eu já saí. Aí eu fiquei preocupado. Será que teve aula com o professor João? Não teve. Agora só dia 28, aula comigo. Tá ok. Tá ok. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês e a gente espero poder ter vários outros encontros com vocês. Ah, sim, com certeza. Espero que Pedir para a professora Márcia, quando voltar tudo ser presencial, para incluir pelo menos umas 2 ou 3 vezes você no programa. Pode incluir. Eu falei para ela que eu gostei muito do projeto, eu gostei muito de vocês, e eu até falei dessa questão do inglês, do teatro, né? Vamos pensar projetos futuros aí. Obrigada. Pessoal, então, muito obrigado, uma boa tarde, um bom descanso para vocês, semana que vem, e até dia 28. Obrigado. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. 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 Ué, fez todo aquele barulhão e... Ai, deu 5. Estampa dos livros, está tudo voando.